Em 10 de dezembro de 1906, o presidente dos Estados Unidos da América recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Theodore Roosevelt foi o primeiro chefe de Estado a receber o prêmio, e havia muitas pessoas que pensavam que ele não o merecia. Um jornal sueco afirmou que Alfred Nobel estaria se revirando no túmulo devido ao prêmio. O Prêmio Nobel da Paz de Theodore Roosevelt foi simbólico de um mundo em mudança. Mudança. Talvez tenha tipificado o legado complexo do 26º presidente da nação, o que possivelmente foi uma consequência inevitável das controvérsias que surgem ao conceder um prêmio pela paz em um mundo onde a realidade significa que a paz é incomum. É uma história que merece ser lembrada. Alfred Nobel veio de uma família sueca proeminente, mas passou boa parte da juventude em São Petersburgo, na Rússia. Seu pai se mudou para lá e construiu um negócio de sucesso fabricando ferramentas de máquinas e explosivos para a construção. Apesar da pouca escolaridade formal e não ter ido à universidade, Alfred estudou com excelentes tutores. Um químico talentoso, suas invenções mais famosas e lucrativas estavam relacionadas a explosivos, como a dinamite, gelignite e balizite, formas mais estáveis de nitroglicerina. Essas invenções e esses investimentos bem-sucedidos tornaram Nobel extremamente rico, segundo a revista Smithsonian. A origem dos prêmios com seu nome é lendária. Conta-se que um jornal francês publicou erroneamente um obituário para ele em 1888, quando seu irmão Ludwig faleceu. No obituário, o jornal escreveu Le Marchand de la Mort est mort, significando o mercador da morte está morto, em referência ao seu desenvolvimento de explosivos bélicos. Aterrorizado que essa seria seu legado, decidiu usar sua propriedade para deixar um melhor. Mas há buracos na história. Como observa o Smithsonian, não apenas esse obituário errôneo não foi identificada, mas o suposto jornal em que foi impressa basicamente não existe, exceto anexado a essa história. Ainda que a história fosse verídica, o que é questionável provavelmente não foi o único motivador que se sugere. Em 2014, Annika Ponticas, gerente de relações públicas da Fundação Nobel, disse aos editores do Legacy.com que sim, Nobel viu seu obituário antecipadamente e sim, ele ficou infeliz com o que leu. No entanto, provavelmente não foi o único fator que o motivou a criar um prêmio da paz. O próprio Nobel parece não ter deixado nenhuma descrição específica de seu raciocínio ou registro escrito da história do obituário. Isso não é mencionado no site do Prêmio Nobel, que simplesmente diz: Alfred Nobel tinha uma visão de um mundo melhor. Alfred Nobel acreditava que as pessoas podiam melhorar a sociedade através do conhecimento, ciência e humanismo. Alfred Nobel assinou um testamento em 27 de novembro de 1895, no qual deixou mais de 90% de sua riqueza, cerca de 31,5 milhões de coroas suecas, para serem investidos em títulos seguros e constituir um fundo, cujos juros seriam distribuídos anualmente como prêmios para aqueles que no ano anterior tivessem conferido o maior benefício à humanidade. Nobel estipulou que prêmios deveriam ser criados para física, química, medicina ou fisiologia, literatura e paz. O prêmio da paz, conforme o testamento, seria concedido a quem mais contribuísse para a fraternidade entre nações, abolição ou redução de exércitos e promoção de congressos de paz, sendo outorgado por um comitê de 5 pessoas, eleito pelo Storting, o legislativo norueguês. Nobel expressou seu desejo de que, ao conceder os prêmios, a nacionalidade não seja considerada, mas que o prêmio seja dado à pessoa mais digna, seja ela escandinava ou não. Nobel faleceu em 10 de dezembro de 1896, mas os prêmios não foram entregues de imediato. O Instituto Nobel explica que o testamento de Nobel gerou processos judiciais na Suécia, impedindo a concessão dos prêmios até a resolução dos litígios. O primeiro Nobel da Paz foi concedido em 1901, compartilhado pelo humanitário suíço Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha Internacional e iniciador da Convenção de Genebra, e Frédéric Passy, fundador de várias sociedades de paz. Theodore Roosevelt tornou-se presidente dos Estados Unidos em 14 de setembro de 1901,
após a morte de William McKinley. Segundo Sidney Millicus, presidente do Centro Miller da Universidade da Virgínia, o lema diplomático de TR era falar suavemente e carregar um grande bastão. Ele defendia que um presidente deve estar disposto a usar a força quando necessário, enquanto pratica a arte da persuasão. Segundo a Naval Institute Press, Roosevelt promoveu a paz com outras nações através da dissuasão, que exigia manter nossa marinha forte o suficiente para evitar a guerra ou vencê-la caso ocorresse. Seus esforços transformaram os Estados Unidos da América de uma potência mediana com uma marinha fraca em uma grande potência com a segunda marinha mais poderosa do mundo. Ele modernizou a Guarda Nacional, integrando-a ao Exército, e definiu os fuzileiros navais como uma força expedicionária no exterior. Embora Roosevelt tenha justificado suas ações como servindo a paz, Millicus disse que acreditava que a exportação de valores e ideais americanos teria um efeito enobrecedor sobre o mundo. Ele via o papel de pacificador diferentemente da baronesa Bertha von Suttner, premiada com o Nobel da Paz de 1905, uma nobre austríaca e pacifista tão comprometida com sua oposição ao militarismo que foi chamada de generalíssima do movimento pela paz. Suttner disse: "Estranho como as pessoas são cegas. Elas se horrorizam com as câmaras de tortura da Idade Média, mas seus arsenais as enchem de orgulho. Entre seus argumentos estava o desarmamento como um caminho para a paz mundial." Isso claramente diferia da perspectiva de Roosevelt. De acordo com a Smithsonian, mesmo que ele acreditasse na paz, dificilmente era um pacifista. E assim a surpresa internacional quando Roosevelt recebeu o Prêmio Nobel no ano seguinte, em 1906. A Guerra Russo-Japonesa estourou em 1904, produto de uma colisão de impérios. O poder tradicional da Rússia e o crescente poder do Japão estavam ocupados desenvolvendo esferas de influência na Ásia, aproveitando-se do poder em erosão da dinastia Qing chinesa. A competição entre as ambições russas na Manchúria e as japonesas na Coreia parecia destinada a se transformar em conflito. Um ponto particular de contenda era Port Arthur, na península de Liaodong. A Rússia coagiu um arrendamento da China para o porto fortificado, obtendo um porto de águas quentes no Pacífico. Entretanto, o Japão via o porto como uma ameaça aos seus interesses estratégicos. O escritório do historiador do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América relata que uma tentativa de golpe japonês na Coreia foi frustrada em parte pela presença russa e os interesses contrários das duas nações pareciam cada vez mais prováveis de entrar em conflito. Benjamin Minardi, da Universidade George Mason, explicou em 2020 que, incapaz de alcançar um status quo aceitável e sem indicar sua resolução sobre a questão da Coreia, o Japão se preparou para o conflito. Em fevereiro de 1904, a Marinha Imperial Japonesa violou a etiqueta internacional das Convenções de Haia de 1899 e 1907, lançando um ataque surpresa contra a frota do Pacífico russa em Port Arthur antes da declaração oficial de guerra. O conflito pela dominação do leste asiático se tornou a primeira grande guerra do século XX. Alguns, na verdade, veem a Guerra Russo-Japonesa como o prelúdio das grandes guerras do século XX, chamando-a de Guerra Mundial Zero. O conflito introduziu novas tecnologias e foi um dos primeiros confrontos de navios de guerra modernos. A arbitragem e mediação nacional observa que aliados europeus da Rússia e do Japão correm risco de serem envolvidos no conflito. Apesar dos esforços pela paz internacional representados pelos recipientes do Prêmio Nobel, o mundo já estava à beira da guerra, no início do século XX, mas o conflito e os esforços de arbitragem e mediação nacional foram custosos para ambos os lados. Apesar de amplamente superado, o Japão infligiu à Rússia humilhantes derrotas militares em terra e no mar. O czar russo Nicolau II estava próximo de uma derrota militar total. No entanto, o Japão estava ficando sem tropas e munições. O custo da guerra estava quase levando os combatentes à falência. A solução veio surpreendentemente do homem famoso por manejar um grande bastão. Theodore Roosevelt observou a guerra com interesse. A América era tradicionalmente isolacionista.
Mas Roosevelt acreditava que não podíamos mais nos permitir isso. Em um famoso discurso em 1899, ele disse que não podemos nos limitar às nossas fronteiras e nos declarar apenas um grupo de comerciantes bem-sucedidos, indiferentes ao que acontece no exterior. Ele tentou mediar uma solução antes da guerra e manter contatos diplomáticos durante todo o período. Além disso, ele buscou uma chance de acabar com a guerra. Ele explicou em sua autobiografia: as perdas de vidas e tesouros foram assustadoras. Convenci-me de que continuar a luta seria muito ruim para o Japão e ainda pior para a Rússia. O Japão já sofria muito e não tinha mais nada a ganhar continuando a luta. Continuar era mais prejudicial do que benéfico. A Rússia, apesar de sua imensa força, em minha opinião, tendia a perder ainda mais se a luta prosseguisse. Acredito que o momento havia chegado em que era de grande interesse para ambos os combatentes ter paz e, portanto, era possível fazê-los concordar com ela. Não foi uma tarefa fácil, com ambas as partes reticentes, até que o Japão se preocupou com suas perdas de mais de 88 mil baixas na Batalha de Mutkin em fevereiro de 1905. O czar, crendo no apoio divino, permanecia reticente, mesmo após várias vitórias japonesas. Então, sua frota foi decisivamente derrotada e afundada na Batalha de Tsushima em maio de 1905. Chegara a hora de Roosevelt mediar a paz entre Japão e Rússia. Ambos os lados queriam negociar, mas temiam perder a honra ao solicitar conversas. Roosevelt se voluntariou e pediu publicamente que os dois países se encontrassem, permitindo que mantivessem a dignidade. Japão, Rússia e Estados Unidos concordaram com a América sediando o evento e elevando seu status global. O Tratado de Paz foi negociado em Portsmouth, New Hampshire, e assinado em 5 de setembro. Edward Cohn, da Universidade de Norwich, escreve que o Tratado de Portsmouth encerrou a guerra, mas a um custo para os Estados Unidos da América. Japoneses e russos estavam insatisfeitos com o compromisso final. Mas se houve um vencedor, foi Theodore Roosevelt, escreve o Smithsonian. Roosevelt foi inundado com cartas de congratulações em sua casa em Sagamore Hill, Long Island, sobrecarregando a equipe oficial responsável por respondê-las. O jornal francês Le Matin escreve: Roosevelt é o vencedor. O Progresso de Glenville, Minnesota, relatou: todo mundo parece estar enviando uma mensagem ininterrupta de gratidão e elogio ao presidente Roosevelt ontem, na qual a glória da conclusão da paz foi dada de muitas terras, em muitos idiomas e de admiradores de todas as esferas da vida. Entre aqueles que notaram estava o Comitê Norueguês do Prêmio da Paz. Em 10 de dezembro de 1906, Theodore Roosevelt se tornou o primeiro americano e estadista a receber o Prêmio Nobel da Paz. A apresentação foi presidida por Gunnar Knudsen, membro do Storting e futuro primeiro-ministro da Noruega, que disse: o que especialmente direcionou a atenção dos amigos da paz no mundo civilizado é o papel feliz do presidente Roosevelt em encerrar a sangrenta guerra entre duas grandes potências mundiais, Japão e Rússia. Roosevelt não estava lá para o discurso. O Centro Theodore Roosevelt explica que Roosevelt, impossibilitado de comparecer à cerimônia do Prêmio Nobel na Noruega, solicitou ao embaixador americano Herbert H. D. Pierce para aceitar o prêmio em seu nome. Ele não chegaria à Noruega para seu discurso de aceitação em 1910, mas nem todos estavam satisfeitos em 1910. Na breve lista dos vencedores do prêmio, Roosevelt era o que mais se destacava. Segundo o site do Nobel, o prêmio foi controverso pela primeira vez. A esquerda norueguesa argumentou que Roosevelt era um imperialista louco por militarismo que completou a conquista americana das Filipinas. Enterrado. Até o comitê parecia estar menos que encantado com ele. O assessor que escreveu o relatório sobre o presidente apresentado ao comitê fez um elogio claramente irônico. Mesmo sem fé na causa da paz, um estadista ainda pode fazer grandes contribuições para ela. Havia até dúvida em casa. O New York Times escreveu: um largo sorriso iluminou o rosto do globo quando o prêmio foi concedido ao cidadão mais belicoso
destes Estados Unidos. Talvez o mais escandaloso fosse uma suposição sobre os motivos do comitê. Suécia e Noruega estavam unidas como uma união pessoal desde 1814, onde a Noruega era o parceiro subordinado no Estado Combinado. O nacionalismo norueguês cresceu no século XIX e, em agosto de 1905, um plebiscito nacional apoiou fortemente o fim da união com a Suécia. De aproximadamente 370 mil votos, somente 184 pessoas votaram contra a dissolução. A União foi oficialmente dissolvida em 26 de outubro, segundo o Comitê do Prêmio Nobel, após a reunião do Storting norueguês, em 7 de junho de 1905, que declarou a união com a Suécia, encerrada pelo rei norueguês. Após a mobilização militar parcial de ambos os países, um acordo pacífico foi alcançado ainda naquele ano, e a Noruega tornou-se totalmente independente. Em 10 de dezembro de 1906, o presidente Theodore Roosevelt recebeu o Prêmio Nobel da Paz no mesmo salão. Assim surgiu uma crítica. A Noruega teria concedido o Prêmio da Paz a Roosevelt para ganhar aliados influentes após o fim turbulento da união com a Suécia no ano anterior? O jornal sueco Social Demokraten opinou que o comitê simplesmente pensava que a Noruega precisava de um vizinho grande e amigável, mesmo que ele esteja longe. Mas a crítica foi justa. O site do Prêmio Nobel sugere que os membros do Comitê Nobel provavelmente consideraram Roosevelt um candidato merecedor do prêmio. Ademais, com o devido respeito aos pioneiros do movimento pacifista não governamental, o comitê pode ter optado por usar o prêmio como tributo a um dos que de fato fizeram a diferença na luta pela paz. Na verdade, o presidente tinha sido mais que um militarista oportunista buscando se beneficiar do momento. Cohn escreve que Roosevelt interveio pessoalmente para encerrar a guerra russo-japonesa, apelando diretamente ao czar russo e ao Kaiser alemão. Além disso, um dos principais impasses das negociações foi a questão da indenização. O Japão sentia que havia vencido a guerra, sentia-se no direito de receber uma indenização da Rússia por terminá-la. Segundo o escritório do historiador do Departamento de Estado, a indenização foi um grande impasse na negociação, apesar de que a Rússia provavelmente não teria condições de pagar, dada a sua situação financeira, em 1905, mesmo se o tratado exigisse. Roosevelt mostrou suas habilidades de mediação em Oyster Bay, arbitrando direitos nacionais através de reuniões separadas, com membros de cada delegação, sendo as primeiras salas de reuniões separadas. Roosevelt improvisou e sugeriu soluções alternativas. Roosevelt também utilizou amplamente sua rede de conexões para persuadir os líderes de cada nação. Cohn escreve que Roosevelt, por meio do colega de Harvard, o Barão Kaneko, alertou a delegação japonesa que a opinião internacional seria contra o Japão se a guerra continuasse apenas pela demanda japonesa por uma grande indenização. Segundo um historiador do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, a real importância da mediação de Roosevelt, sua pressão pessoal sobre as lideranças de Moscou e Tóquio e o acordo final é incerta. E isso talvez seja adequado ao complexo legado de Theodore Roosevelt, um homem de paz e um homem de guerra, talvez indicativo de onde nossa nação se encontrava naquela era dinâmica. O Centro Theodore Roosevelt observa que Roosevelt não ficou com os $40 mil do prêmio. Em vez disso, ele doou o valor para o Congresso, a fim de criar um comitê de paz industrial que deveria lidar com negociações justas entre todas as classes da sociedade. Porém, o Congresso nunca criou o comitê. Então, ele pediu a devolução dos fundos para distribuí-los como auxílio durante a Primeira Guerra Mundial. E há uma última observação a fazer sobre guerra e paz. Cohn observa que o acordo deixou o Japão como a principal potência no Extremo Oriente, com pontos de apoio tanto na Coreia quanto na Manchúria. Assim ele escreve: o caminho para Pearl Harbor em dezembro de 1941 pode ter começado em Portsmouth, em New Hampshire, em agosto de 1905. Espero que tenha gostado deste episódio do Cara da História. Se gostou, sinta-se à vontade para curtir, se inscrever e compartilhar o canal com seus amigos. Se você acredita que a história merece ser lembrada, pode apoiar o Cara da História como membro no YouTube, apoiador em nossa comunidade e locais ou patrono no Patreon.
Confira também nossa excelente loja de mercadorias e reserve uma mensagem especial do cara da história no caminho.